Olá, professores desse mundão, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Janaína Erle. Você deseja ter alunos mais interessados e comprometidos na sala de aula? Alunos nota 10, e não só 10 na nota, mas no dia a dia, no comportamento, na vida deles? Hoje eu vou te ensinar 3 formas de memorização para você ajudar o seu aluno a ele fixar melhor a matéria e buscar essa memória quando ele precisar. E para você entender quais são essas 3 formas, eu preciso te explicar como que funciona a mente do seu aluno, inclusive a sua mente. Nós temos a parte psíquica da mente, que é dividida em mente consciente e mente inconsciente. A nossa parte consciente, ela controla 10% do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, o que eu faço no meu dia a dia? 10% eu estou consciente. E 90% é a nossa mente inconsciente que está ali comandando. Como assim? Por exemplo, a nossa mente inconsciente, ela está relacionada aos movimentos involuntários do nosso corpo. Então, seu coração está batendo, você está aí piscando, está respirando, o sangue está correndo aí no seu corpo, tudo isso é comandado pela mente inconsciente. E a mente consciente vai fazer os movimentos voluntários do corpo. Então, quando eu pego um lápis ou pego uma caneta, eu estou ali consciente para fazer um movimento de gancho para a gente estar pegando um lápis e uma caneta, por exemplo. E o que a mente consciente e inconsciente tem a ver com a memória? A mente consciente, ela está relacionada com a memória de curta duração. Então, se eu prestei atenção em algo, as coisas que eu fui fazendo ao longo do dia, chega algum momento à noite, né, quando a gente começa ali se preparar para dormir, a nossa mente seleciona o que vai ficar, que vai para a mente de longa duração e o que vai ser descartado. Então, a mente consciente, ela vai estar relacionada com a memória de curta duração. O que eu comi hoje? O que eu fiz de escovar o dente? Coisas pequenas do nosso dia a dia. E a mente inconsciente, ela está relacionada à nossa memória de longa duração. E aí, quando eu aprendo realmente uma coisa, aquele aprendizado vai para a minha mente inconsciente e fica ali guardado. Então, à noite, enquanto a gente dorme, vai havendo essa seleção aí do que eu vou descartar, do que não serve para mim, o que a nossa mente não vai usar, e o que realmente eu aprendi que vai para a memória de longa duração. Então, professor, por exemplo, você estudou, fez faculdade, né, de pedagogia, de biologia, de física, de química, de português. Muita parte do que você aprendeu ali na faculdade está na sua memória de longa duração. E algumas coisas foram ali deixadas de lado porque não eram tão importantes assim para você. A mesma coisa acontece com o seu aluno. Seu aluno, durante o processo de aprendizado dele, algumas coisas vão ficar na memória de longa duração, outras vão ser descartadas porque ficou ali apenas na memória de curta duração. E se eu quero que o meu aluno ele realmente aprenda e guarde esta memória na longa duração, no inconsciente, eu preciso fazer algumas coisas para que ajude esse aluno nessa memorização. Nós aprendemos a partir dos nossos sentidos. Então, nós temos 5 sentidos que são a visão, audição, olfato, a gente tem o paladar e nós temos o chamado sinestesia,
que é o sentir, que é a nossa pele, o contato. Através desses 5 sentidos é que as informações entram no nosso corpo. Porém, existem 3 sentidos que são mais estimulados na nossa sociedade, que é a audição, a visão e a sinestesia, que é o contato, que é o fazer. E você entendendo isso, você pode usar 3 formas para que seu aluno aprenda e memorize melhor. Vamos lá. A audição. Enquanto você fala ali na sala de aula, o seu aluno está ouvindo. Só que existem alunos que aprendem mais ouvindo. Existem alunos que aprendem mais vendo. Existem alunos que aprendem mais fazendo, que é a questão da sinestesia. Ele precisa sentir aquilo que ele está aprendendo. Se você fala na sala de aula, você está estimulando já o aprendizado através da audição. Então, primeira forma de memorizar, através da escuta, do ouvir, da audição. Como que eu posso fazer para melhorar esse aprendizado do meu aluno através da audição? Eu posso, por exemplo, pedir para eles repetirem aquilo que eu falei ou aquilo que eu estou ensinando em sala de aula. Então, quando eu falo e o aluno repete, ele vai memorizando de uma forma mais tranquila. Então, alguns alunos vão ter mais facilidade, eles só vão ouvir e só de ouvir eles já vão estar ali aprendendo e já vai indo para a memória de longa duração deles. Mas tem alunos que precisam ser estimulados para o aprendizado em audição. E aí você pode fazer esse exercício de você fala e eles repetem, você fala e eles repetem. Segunda forma de aprendizado e memorização do seu aluno, através da visão. E ele pode estar olhando para o quadro, visualizando o que está escrito e está ali absorvendo. Uma memória fotográfica, como a gente pode chamar também. Então, o aluno olha, ele vê e ele vai escrevendo, e nisso de ver o que está escrito no quadro, o que ele está escrevendo também, faz com que ele vá memorizando aquela matéria ali. Você já deve ter ouvido, por exemplo, alunos, e você mesmo pode aprender dessa forma. Eu aprendo muito mais quando eu faço resumo. O que é o resumo? O resumo, além de ser algo escrito, quando a gente escreve com letra cursiva, o nosso cérebro ele ativa muito mais áreas de aprendizado, ele aciona muito mais áreas de conexão neural ali, que vai estar estimulando muito mais aquela absorção. Então, quando a gente escreve, além de acionar muitas áreas do nosso cérebro, estimular muitas áreas do nosso cérebro, a gente vai vendo aquele resumo ali e a gente vai aprendendo mais fácil e memorizando também. Então, quando você vê que seu aluno aprende muito mais fazendo resumo, você pode estimular isso também. Então, no final da aula, você pode pedir para o seu aluno fazer um resumo do que ele entendeu durante a aula. E ele vai fazer um pequeno resumo do que ele compreendeu ali. E aquilo também vai ajudando na memorização. Outra forma visual de estimular o aluno e memorizar para ele ir guardando aquele conteúdo e aprendendo é através de figuras. Nós aprendemos muito também, quem é mais visual, vendo figuras. Então, se eu mostro uma figura e conto uma história, se eu mostro uma figura e associo aquela figura à matéria, também vai ficar melhor para o aprendizado e para a memorização daquele aluno. Então, audição e visão.
Tem pessoas que vão ser mais sinestésica, que é fazendo, sentindo alguma coisa. Então, vão ser pessoas que vão precisar, às vezes, de fazer mais exercícios, que ela vai aprender mais, vai precisar de ir para laboratórios, fazer alguma coisa química ou ver um experimento físico. São pessoas que vão estar sempre buscando uma forma de colocar em prática aquilo que aprendeu. Então, por exemplo, professor de matemática que está ali, primeira, segunda, terceira série, na questão da alfabetização, do início do ensino fundamental. Ensinar matemática com grão de feijão, grão de milho, que a criança vai estar ali manuseando, ela vai aprender e memorizar de uma forma mais fácil. Para vocês entenderem tudo isso, vamos fazer um exercício. Se você parar um pouco e eu quero que você lembre de um dia feliz da sua vida. Um dia que você estava se sentindo bem, um dia que você estava se sentindo realizado, que você alcançou um objetivo. Quando a gente lembra de um dia agradável, um dia feliz da nossa vida, a gente pode ver imagens mentalmente. Então, se eu fecho os olhos, eu vejo imagens mentalmente. Tem pessoas que não vão conseguir ver essas imagens, mas aí eu vou falar bem assim: lembra do que falaram para você? Lembra do que você estava ouvindo naquele ambiente num dia que você estava feliz. E você vai começar a lembrar de sons, de falas, daquele momento ali, de uma música talvez que estava ali passando. E no sentir, eu não consigo lembrar o que eu ouvi, mas eu vejo, ou eu não consigo visualizar, mas eu lembro do que me falaram, eu lembro dos sons que estavam naquele momento. Muita gente vai sentir. Então, eu vou pedir para você lembrar de um momento bom e agradável da sua vida, você vai sentir as sensações daquele momento. O que que isso traz para nós? Exatamente o que eu estava explicando, que quando a gente memoriza algo que foi para a memória de longa duração, a gente vai ter uma visão, a gente vai lembrar dos sons e a gente vai lembrar também do sentir. Só que cada pessoa vai ter um a mais do que o outro, uma percepção maior do que a outra de audição, visão ou sinestésico. E o aluno vai ser da mesma forma. Se ele está ali na sala de aula e você estimula a audição dele, você estimula a visão dele, você estimula a sinestesia dele, com ele sentindo, fazendo, colocando em prática aquilo que você ensinou, ele vai ter uma memorização global e aquela memória vai ficar na, na questão de longa duração, na memória de longa duração. Então, se você pergunta para o seu aluno, por exemplo, qual dia que foi legal aqui na escola, ele vai conseguir te contar por quê? Porque ele ouviu, ele viu, ele sentiu aquilo e aquilo foi importante, ficou guardado nele. Se você deseja que eles aprendam com esses três sentidos, estimule fazendo atividades e exercícios para, então, professor, para você estimular o seu aluno, para ele memorizar aquela matéria, aquele conteúdo, você pode estimular os três sentidos dele e, ao mesmo tempo, ensiná-lo que ele pode aprender do jeito que ele se perceber. Então, se o seu aluno percebe que ele é mais auditivo, estimule ele a ouvir mais a matéria, a ouvir música, a ouvir aulas. Se ele é mais visual, estimule ele a fazer resumos, a fazer desenhos, a criar metamodelos. Então, professor, para o aprendizado e para a memória de longa duração, ele precisa ser estimulado principalmente nesses três sentidos: auditivo, visual e sinestésico. E quanto mais você estimula, fazendo exercícios, fazendo atividades, mostrando para o seu aluno essas formas de aprendizado, ele vai conseguir entender, identificar
qual é a forma melhor de memorização dele e assim ele passa a estudar de uma forma diferente. Me conte aqui nos comentários quais as formas que você usa de ensino que ajudam o seu aluno a memorizar melhor e a trazer esse conteúdo no dia a dia dele. E até logo!